Meu nome é Thaís e você está no evento Caminho da Rotina Tranquila. Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula 2. Essa aula faz parte de um conjunto de 4 aulas, mais 4 lives de aprofundamento, onde a gente está aprendendo como a gente consegue construir uma rotina tranquila através da organização, mesmo em tempos tão turbulentos quanto este que a gente está vivendo. Na aula 1, a gente começou a preparar o terreno para a gente chegar até aqui agora e começar a fazer esse planejamento da jornada. Se você estiver chegando aqui no evento pela primeira vez hoje, tudo bem, você pode assistir essa aula, fica totalmente à vontade, mas eu recomendo fortemente que você volte, assista a live de preparação, a aula 1, a live da aula 1, porque todo esse evento está sendo planejado em camadas, em uma sequência apropriada para você conseguir implementar direitinho as informações que a gente passa aqui. Além disso, a gente também tem um mapa interativo onde você pode acompanhar onde nós estamos neste momento do evento e ter orientação de qual é o meu próximo passo, para onde que eu vou agora, o que eu tenho que fazer a seguir. Esse mapa está disponível para todo mundo que estiver inscrito no curso através da página de inscrição. Se você está chegando nessa aula, você provavelmente já está inscrito. Então, se você não tem acesso ao mapa, entre em contato com suporte@metodovidaorganizada.com para a gente te mandar. Mas ele está disponível na comunidade no Facebook e também através dos canais de comunicado tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Então dá uma olhadinha lá onde você viu o link desta aula, que provavelmente todas as outras informações estarão lá também. Eu queria muito agradecer todos os likes, comentários e engajamento nesse último dia, tanto na aula quanto na live. Tem sido muito especial fazer esse trabalho junto com vocês. Fico muito feliz de verdade por estar ajudando de alguma maneira. Uma dúvida muito comum que surge quando a gente fala sobre ter uma rotina tranquila, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, será que eu consigo? Será que não tem algo de diferente na minha rotina, alguma característica que torna a minha rotina um pouco mais difícil do que a de todas essas outras pessoas que estão aí falando, dessa Thaís que eu nem conheço direito, ou de outras pessoas? Pode ser que você enfrente dificuldades específicas, realmente. Talvez você seja um profissional da área da saúde que esteja aí na linha de frente, nesse momento que a gente está vivendo, e que você esteja com uma disponibilidade de tempo e de energia muito menor do que o convencional. Talvez você seja mãe ou pai de um bebê recém-nascido e você esteja ali enfrentando aquele momento que o bebezinho tem cólicas ou que ele mama em livre demanda, e isso acaba com todo o seu restante do tempo. Talvez você tenha acabado de mudar de cidade bem no meio da pandemia e aí você tem que lidar com um monte de desafios, que é abrir conta no banco na cidade, resolver compras, etc. e reformas nesse momento, e aí você sente essa confusão rolando nesse momento da sua vida. Ou talvez você tenha sido promovido no trabalho ou tenha sido mandado embora e aí você tem que lidar com toda essa nova situação. Enfim, desafios não faltam. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a organização é uma habilidade para a vida toda, porque na vida inteira a gente sempre vai ter esses momentos que ou a gente está mais acostumado com a rotina, ou quando surgem novos desafios que parece que sugam o nosso tempo. Então a gente já tem que partir do pressuposto que a todo momento a gente vai ter que reequilibrar a vida. Tem uma frase do Einstein que eu adoro, que ele diz que viver é como andar de bicicleta. Para você manter o equilíbrio, você tem que ficar em movimento. E eu acho que é isso mesmo. Se você tiver com a bicicleta parada, a bicicleta cai pro lado. Para você conseguir se equilibrar, você tem que movimentar. Então, a vida é isso. A vida vai acontecendo enquanto a gente faz planos. Essa também é outra frase de outra pessoa que eu gosto muito, que é o John Lennon, que tem uma música chamada Beautiful Boy, onde ele fala sobre essa frase, eu amo. E é justamente isso que acontece. Porque quando a gente fala sobre planejamento, muitas pessoas acham que o planejamento feito, porque eu fiz o planejamento, tem que sair exatamente como eu planejei. E não necessariamente. O planejamento, ele é um caminho, é uma sugestão que você faz entre o ponto que você está agora e o ponto onde você quer chegar. Entre onde você está agora e esse ponto onde você quer chegar, vão acontecer tantas coisas ainda, tantas coisas que você ainda não vivenciou para ter a experiência de saber o que pode ou não acontecer. É claro que à medida que você vai vivendo e refazendo algumas situações, como por exemplo um projeto recorrente no seu trabalho ou na vida pessoal, você já vai antecipando alguns problemas que possam acontecer, e aí você já fala, não, eu vou planejar, por exemplo, um evento no meu trabalho, já sei que pode dar de errado isso, isso e aquilo. E aí você vai melhorando o seu planejamento com o tempo, mas nunca, em nenhum momento, um planejamento quer dizer que você vai saber 100% do que vai acontecer.
Porque, convenhamos, seria muito chato se isso acontecesse, né? Se a gente soubesse como o nosso dia seria 24 horas o tempo todo, como se a gente soubesse como ia ser o nosso mês, a vida ficaria muito chata. Então os imprevistos acontecem, desafios surgem, urgências surgem também, a gente tem que renegociar as nossas próprias prioridades. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta aula aqui é que a mudança faz parte do processo, que os desafios fazem parte da nossa organização pessoal, que não existe organização 100% do tempo. Você não vai estar organizado 100% do tempo. O que a organização ensina pra gente é desenvolver essa habilidade de entender: tá tranquilo, vou continuar fazendo o que tá funcionando, tá confuso, tá sobrecarregado, tô em período de mudança, tô em uma fase específica da minha vida, é saber priorizar cada coisa. Então, se você é profissional na área da saúde, por exemplo, a sua prioridade tem sido a sua entrega, a sua contribuição, o seu trabalho e, acima de tudo, o seu descanso, porque a gente viu na aula 1 que um dos principais erros que a gente comete no processo de organização é subestimar essa parte da própria saúde e não dormir tão bem. Então, muitas vezes você fala: Thais, mas eu não tenho como dormir bem porque eu tenho um bebê recém-nascido em casa que acorda a cada 2, 3 horas para mamar em livre demanda. Tudo bem, então esse tempinho que você vai conseguir descansar entre uma mamada e outra tem que ser muito bem aproveitado para você descansar. Arranje o melhor travesseiro que você puder, um escurinho, um lençol com um toque macio. Não fica mexendo no celular para não atrapalhar o seu relaxamento mental, pelo menos. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para dormir pouco, que nem eu tenho sono super leve, talvez, então, é reduzir o uso do celular para você conseguir descansar sua mente. Isso vai ser a sua prioridade no momento. Dessa maneira, você sabe que é uma situação temporária, que vai ficar caótica durante algum tempo, mas que durante esse tempo você sabe qual é a sua prioridade. Quando a gente fala em prioridade, a gente está dizendo algo vem antes. Algo vem primeiro. Então, eu, por exemplo, estou aqui nessa semana de evento, todo o restante que não tem a ver com esse evento, ou eu antecipei, ou eu coloquei para a semana que vem, porque eu sei que eu vou ficar o tempo todo dedicada a esse evento em termos de energia mesmo, eu fico o tempo inteiro pensando nas coisas que estão acontecendo, mas também porque podem acontecer imprevistos, podem acontecer urgências relacionadas ao evento e eu quero estar disponível para focar nele. Então, não adianta nessa semana eu falar: puxa vida, não tenho tempo para fazer tal coisa. Com os planejamentos, a gente vai aprendendo a prever esse tipo de situação, entender que existem situações que têm um tempo específico, tem uma duração específica e que vão passar. Isso ajuda a gente a deixar de lado um pouquinho algumas coisas e focar no que está acontecendo nesse momento. Então, a primeira coisa que eu já quero te ensinar aqui é: será que você está passando por algum tipo de situação desconfortável temporariamente e que você consegue ter essa nova perspectiva? Se a gente pegar do ponto de vista Brasil e mundo, a gente está vivendo nesse momento da pandemia. Então, a primeira coisa que você pode querer fazer é criar uma listinha chamada depois da pandemia, depois da vacina, ou algo nesse sentido, pode dar o nome que você quiser. A ideia dessa lista é que você coloque dentro dela tudo aquilo que você não pode dar atenção agora, mas que depois que tudo isso passar, você quer retomar. Ou então, se você tá no último ano da faculdade, você pode criar uma listinha depois da faculdade. Ou então, se você tá com um bebezinho recém-nascido em casa, você fala depois que o bebê completar 1 ano ou 2 anos e por aí vai. Não importa exatamente o nome que você vai dar para essa lista, você vai analisar a sua vida e se você estiver em uma situação muito sobrecarregada, entenda que sempre vão existir mais coisas a serem feitas do que tempo para fazer. Então, quem tem a real noção do que é prioridade para você é só você mesmo. Por mais que você seja casada com uma pessoa incrível, que você tenha um chefe ou uma chefe super compreensiva ou compreensivo, só você sabe a quantidade de coisas que você tem, porque tá tudo dentro da sua cabeça também. Não é só a demanda profissional, são as outras demandas pessoais, da família, da casa. Então a gente tem muita coisa para fazer. Coloca isso na sua cabeça de cara. Você é a pessoa que tem que olhar para dentro de si mesmo e saber quando tá te sobrecarregando ou não. Isso é muito pessoal e vai variar na sua vida de tempos em tempos. Você já deve ter percebido que em algumas fases da sua vida, em alguns momentos, você consegue fazer bem mais coisas do que você normalmente faria e tem épocas que você tá mais desanimado. Atualmente eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que estão mais desanimadas mesmo e não é à toa com tudo isso que tá acontecendo, né, gente, no mundo. É normal se sentir assim. Não tem como se cobrar uma normalidade numa situação que está completamente anormal. Então olha com um pouco mais de compassividade para você e entenda que você não vai render a mesma coisa
todos os dias e que talvez você tenha sim que fazer menos coisas. Mas isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos, a gente tá aqui na segunda aula ainda da semana, tem muita coisa pra gente ver pela frente. Independente das suas circunstâncias, você consegue sim construir uma rotina tranquila. Por isso que eu quero trazer aqui alguns depoimentos de pessoas que fazem esse trabalho comigo há mais tempo, mostrando pra vocês como em condições diferentes as pessoas conseguem ter uma rotina também. Vamos dar uma olhada? Em 2013, eu conheci o blog Vida Organizada enquanto eu estava pesquisando no Google sobre dicas de organização de casa. Eu tinha tido a minha primeira filha e estava tudo uma bagunça, literalmente. Conforme eu fui aplicando as técnicas que a Thaís ensinava, técnica Pomodoro, a dança dos cômodos, e eu fui vendo elas surtirem efeito, eu fui lendo os posts anteriores. E aí foi quando o Vida Organizada me deu um grande insight, o maior insight, que eram as áreas da vida e a organização com os objetivos de longo, médio e curto prazo. Foi quando eu entendi que eu não precisava apenas, que eu não queria apenas colocar as coisas nas caixinhas certas. Eu queria organizar a minha vida como um todo, eu precisava organizar a minha vida como um todo. Eu precisava encontrar coerência em cada coisa que eu fazia no dia a dia. E esse processo, que começou lá em 2013 para mim, vem me acompanhando e vem evoluindo ao longo dos anos. Muitas coisas mudaram na minha vida, eu tive uma segunda filha, eu fiz uma transição de carreira, eu me divorciei. Eu vejo as pessoas às vezes me perguntando como você consegue equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo? A minha resposta é sempre a mesma: organização e prioridades. A organização me dá clareza do que é prioridade na minha vida no momento, do que é prioridade em cada área da minha vida. Em 2019 eu participei do curso de mentoria do Vida Organizada e, além de aprofundar os conhecimentos em métodos de organização, em rotinas, eu mergulhei para dentro de mim mesma, eu mergulhei num autoconhecimento que não tem preço, que foi muito, muito importante. E se tem algo que eu aconselho as pessoas a investirem é em se conhecer, em se organizar e viver uma vida mais tranquila e mais clara, com mais coerência, dentro dos seus próprios valores, dentro do que elas querem para elas mesmas. E aí, minha gente, eu sou Jennifer Geraldini, eu sou baiana, do interior da Bahia, uma cidade chamada Alagoinhas, e hoje estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência como aluna do curso Método Vida Organizada. Quero dizer primeiro que é uma alegria imensa para mim poder ser aluna da Thaís, que é uma pessoa que eu admiro, que eu considero a minha musa, inspiração, uma musa da organização e da produtividade. Durante boa parte da minha vida, eu pensava muito a curto e médio prazo. Eu não conseguia ver a vida além de, por exemplo, 2 anos. E o curso tem me ajudado a ver a vida de modo macro, tem me ajudado a fazer um planejamento pensando no modo macro e levando em consideração a vida a longo prazo. E eu simplesmente descobri que eu tenho objetivos de vida, que eu tenho objetivos de longo prazo. Isso pra mim foi tipo: nossa, eu tenho isso, eu tava aqui, eu só não enxergava. E o curso me ajudou a enxergar esses objetivos. Então, o curso não é só para te ajudar a organizar coisas materiais, fazer listas de tarefas, boas práticas para agenda. Ele faz isso também, claro. Mas o curso te ajuda a planejar a vida de modo geral, a olhar para todas as áreas da sua vida de uma maneira dando importância a todas as áreas da vida e não apenas focando a energia apenas numa área da vida, que foi algo que eu fiz bastante, pensando no lado profissional. E o curso te ajuda a planejar essa vida de modo macro, principalmente em busca de uma vida, de uma rotina mais tranquila, com mais propósito. Isso que ajuda a gente a organizar o material, mas também é um convite para fazer uma organização interna. Independente da sua profissão, independente da sua estrutura familiar, independente das suas circunstâncias, você pode construir uma rotina mais tranquila. Pode não ser a rotina ideal que você queira por hora, mas só de você identificar alguns aspectos que você já queira e já possa mudar, isso já vai fazer toda a diferença para você. Então, o que a gente está aprendendo é construir uma rotina mais tranquila a partir das circunstâncias que você vive hoje. Então, não tenta comparar a sua rotina com a rotina do seu coleguinha. Às vezes pessoas que moram na mesma casa ficam comparando uma rotina com a outra. E isso não dá certo, gente, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem suas necessidades e seu jeito de fazer as coisas. Então não se compare,
com o colega. Não fica pensando, poxa, eu só vou conseguir ter uma rotina tranquila quando eu tiver determinadas circunstâncias na vida. Certamente uma rotina do jeito que você quer talvez leve um pouco mais de tempo. Por exemplo, quando eu fazia faculdade e fazia estágio, eu saía de casa muito cedo, chegava em casa muito tarde por conta da faculdade, eu sabia que eu não ia ter a mesma disponibilidade de tempo e as mesmas condições para ter a rotina que eu achava que seria ideal para mim. E tá tudo bem, eu sabia que era temporária aquela etapa, que eu tinha que concluir o estágio, que eu tinha que concluir a faculdade e que aquilo levava um tempo e fazia parte da vida, do momento que eu estava vivendo da minha vida. E quanto mais você adquirir essa perspectiva de vida, melhor vai ser para você conseguir lidar com esse momento atual. É você entender, não, no momento, essas são as circunstâncias e isso é fruto de escolhas que eu fiz para minha vida. Então, se você está fazendo um curso agora que te sobrecarrega bastante, você sabe que esse curso é importante, então tudo o que não é tão importante quanto esse curso talvez possa ficar de lado na listinha lá do depois do curso, e aí depois você retoma, tá bom? A tranquilidade começa aqui, ó, começa aqui em primeiro lugar. Eu queria propor o seguinte exercício para você. Sente-se confortavelmente, coloque os pés no chão, apoie as mãos sobre as suas pernas e feche os olhos. Fica só me ouvindo. Tenta prestar atenção na sua respiração. Respira fundo uma vez, solta. Respira fundo outra vez e solta. Faça isso mais uma vez. Os pensamentos vêm e vão, é normal, mas tenta sempre voltar a sua atenção à sua respiração. Perceba como o ar entra frio e sai mais quentinho do seu nariz. Respira de novo. Sinta a sua respiração e abra os olhos. Sabe o que isso significa? Significa que você está vivo. Aproveite. Lembre-se sempre que o propósito do nosso evento é mostrar que isso é um caminho. E aquela velha história clichê que todo mundo fala, o caminho, por mais longo que seja, começa com o primeiro passo, certo? Então, à medida que você começa a andar, você já está se colocando em movimento. Então não fica se cobrando estar na situação perfeita a partir do momento que você dá o seu primeiro passo. É um caminho que você vai construindo. E só de você estar aqui, poxa, parabéns! Você está pensando em ter uma vida mais legal, uma vida mais significativa, uma vida mais leve e uma rotina mais tranquila. Isso já é de grande valor, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Quando você tiver em dúvida, retome ao mapa que tem o passo a passo para ver se você já fez as indicações que a gente traz até aqui, se você já conquistou, se você já percorreu o caminho até chegar nesse momento que a gente já tá. E se faltou alguma coisa, volta e conclui essa etapa, porque com certeza isso vai acrescentar bastante, já vai trazer resultados imediatos para você. Na live de preparação para esse evento, eu comentei uma analogia que a gente usa bastante aqui nesse trabalho com Vida Organizada, que é a analogia da montanha. Para quem não sabe, eu sou budista, é a minha religião, e no budismo a gente acredita muito nesse processo de compaixão universal. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas independente da religião dá pra gente falar sobre isso, tá bom? Então não se preocupa. A analogia que eu vou fazer não é necessariamente religiosa, tem a ver com compaixão, que é algo comum a todas as religiões, eu acredito. Existem muitas pessoas que têm como grande meta de vida escalar o Pico Everest, que é uma coisa muito radical, muito extrema, pessoas morrem nesse percurso. É uma subida que demanda muito preparo. Por que eu tô falando do Everest? Porque essa analogia do budismo e da compaixão tem muito a ver com a gente querer escalar uma montanha. O que significa escalar uma montanha, né? A gente fala muito assim que nesse caminho pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente aprender a lidar com todos os sofrimentos dessa vida mundana, a gente tá, na verdade, iniciando uma escalada, subindo uma montanha. Tanto que existe aquela analogia do monge meditando no alto da montanha, né? A analogia lá com as montanhas do Tibete, etc. Só que quando a gente fala também dessa analogia do monge meditando tranquilo lá no alto da montanha, sempre vem o contraponto disso, que é pensar, pô, é fácil pra ele ficar lá em cima, né? Porque o negócio tá tenso aqui embaixo, é o trânsito, é a galera xingando na fila, etc, etc. Então, a analogia que eu quero te dizer é a seguinte: você pode ter a sua jornada pessoal de subida da montanha porque você tem obstáculos internos e externos seus a superar.
Você quer superar a sua procrastinação, você quer aprender a ter motivação, você quer aprender a lidar melhor com a frustração de não ter conseguido cumprir algo planejado. Você tem as suas questões internas e é isso que a gente está tratando aqui nesse processo. Isso é a subida da montanha. Só que quando você chega lá em cima, o que significa que você aprendeu a lidar com todos esses desafios de produtividade da sua rotina, você deixou para trás, você deixou lá embaixo uma irmã com depressão, um amigo com problemas financeiros, um chefe que é todo estourado e briga com todo mundo, enfim, pessoas que ficaram lá e que são importantes para você, que fazem parte da sua rotina e que estão vivenciando os problemas que você aprendeu, pelo menos minimamente, a superar. Logo, a gente fala então que o verdadeiro caminho não é a subida, é a descida de volta. Então, depois que você consegue alcançar a iluminação, depois que você consegue justamente superar todos os seus sofrimentos mundanos, você tendo compaixão, você olha e desce para ajudar as outras pessoas. É claro que isso não é obrigatório para todo mundo. É só uma analogia que a gente faz no método Vida Organizada mesmo, né? Que é justamente você percorrer todo esse caminho, mas depois você vai perceber que existe um caminho da compaixão que é para ajudar as outras pessoas a superarem isso também. Aqui nesse evento não tem como a gente subir a montanha, porque assim como para subir o Everest, demanda um preparo maior. Mas vocês sabem que no próprio Everest existem pessoas que não têm nem a intenção de subir a montanha. Elas querem chegar só no acampamento base, que o acampamento base por si só já é uma jornada bem legal. Já tem que ter um preparo ali de uns 3 meses para chegar no acampamento base. E no acampamento base é todo um acontecimento, as pessoas chegam, é uma festa, tá todo mundo ali na mesma vibe, e tira foto, e curte bastante, e já demanda um preparo. Então esse evento que a gente tá aqui, especialmente para quem tá começando a se organizar agora, é uma analogia à chegada no acampamento base. A gente tá buscando chegar no acampamento base. Chegar no acampamento base já significa que você passou por várias coisas acontecendo aqui. Você entendeu o que você tem que levar na sua mochila, você entendeu como usar o mapa, você entendeu como fazer um planejamento, que é o que a gente tá vendo aqui, etc, etc. Você vai ver sobre as ferramentas na aula de amanhã, você vai ver como ter motivação para continuar na quarta aula. Tudo isso que a gente está fazendo é um preparo que já traz benefícios imediatos para a sua vida nesse momento, que já é organização na prática, mas que normalmente as pessoas não falam. As pessoas normalmente já falam, faz isso, faz aquilo, usa o aplicativo tal, faz assim, faz assado. E às vezes você até faz, mas não gera uma consistência. Quem aí já não começou a querer implementar um hábito na vida, que seja da organização ou outro hábito, como fazer atividade física, por exemplo, e não deu continuidade? Por quê? Porque não começou com consistência, não teve essas práticas anteriores. E são essas práticas anteriores que a gente está buscando fazer aqui nesse evento, tá bom? Agora a gente vai começar a ver a parte prática do planejamento. O que eu vou te ensinar aqui é como iniciar essa etapa de planejamento de vida mesmo. É claro, a gente tem pouco tempo aqui, as aulas são curtinhas, por mais que a gente tenha a live de noite onde a gente vai se aprofundar, eu não tenho tempo, como por exemplo no nosso curso completo do Método Vida Organizada, que a gente tem vários módulos, várias aulas para poder ensinar tudo isso. Mas eu vou tentar trazer aqui o máximo que eu puder dentro desse tempo que a gente tem. Então agora eu vou te ensinar um pouquinho sobre planejamentos, como que você faz uma análise das diferentes áreas da sua vida, como você vai começar a buscar esse equilíbrio entre elas, porque todo esse trabalho é baseado nas diversas áreas da nossa vida. Então você vai ter um modelo para você baixar, para você fazer junto com a gente e depois entender como fazer o planejamento para cada uma dessas áreas, tá bom? Vamos ver aqui então essa parte da aula e eu quero que você faça junto comigo. Vamos lá. E aí, assim, atenção, só a gestão do dia a dia não é suficiente, vai te ajudar enormemente. Eu diria que 90% dos problemas de organização e sobrecarga são resolvidos com essa gestão do dia a dia. Mas todo planejamento faz parte de um planejamento maior. Por isso, hoje, a gente vai ver como os diversos tipos de planejamento de vida se relacionam com a nossa organização. Então, bora lá. Nesse modelo de planejamento de vida que a gente desenha como Vida Organizada, a gente entende que todo planejamento faz parte de um planejamento maior. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui no planejamento do dia, quando você senta, chega no seu trabalho e você faz uma lista, né, quando você faz uma lista de tudo que você tem que fazer no seu dia. Isso é bom e é ruim. É bom porque já é melhor do que não fazer nada.
E é ruim porque você vai colocar ali só o que está estourando na sua cabeça. Talvez você esqueça algumas coisas importantes, você vai acabar listando ali o que for mais urgente e o que estiver gritando mais alto, e nem sempre isso é o mais importante para fazer. Fora que se todos os dias você faz isso, no outro dia vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí você perde a visão macro das coisas. Se você colocar em perspectiva que o planejamento ou a execução do próprio dia faz parte de algo maior, que seria a semana, são 7 dias, já fica um pouquinho mais interessante. Por isso que você fala assim, ai, nossa, fiquei frustrada porque eu tinha planejado fazer tal coisa na segunda-feira, mas a semana é uma criança, então tudo bem, você consegue reajustar. Se você fica muito com o foco no próprio dia, você acaba se frustrando mais e às vezes não precisa, tá? Então, quando você faz, por exemplo, o planejamento da semana, isso permite que você consiga identificar melhor o que você tem para fazer em cada um dos dias e trabalhe muito mais focado. Isso é um músculo que a gente exercita, sabe? Com a organização, com o planejamento. O planejamento da semana também faz parte de um planejamento maior, que seria o planejamento do mês. Então, quando você para pensar o que eu tenho para fazer essa semana, é diferente do recorte que você tem o que eu tenho para fazer esse mês. Só que dá para você pensar os dois em conjunto. Você pode pensar, eu tenho essas entregas para esse mês e eu consigo fazer essas coisas essa semana. Então, olha o foco que isso te dá. A gente vai fazer alguns exercícios juntos aqui, tá bom? Para explicar isso. Eu tô só dando uma pincelada geral aqui. O mês faz parte de um trimestre, então você pode ter metas ou projetos para o seu trimestre e que você pode olhar e falar, o que consigo fazer com relação a essas metas e projetos do trimestre, e do trimestre vai para o ano. Então, você tem um planejamento das coisas que você precisa ou quer resolver fazer neste ano. Você pode também dividir por trimestres, caso você possa cortar em pequenos marcos ou caso você possa antecipar algumas coisas. Não precisa deixar para dezembro algo que você queira concluir esse ano. Eu coloquei essa marquinha aqui no ano porque existem 2 tipos de planejamentos, como a gente vai ver nessa aula ainda. Então, aguenta firme aí, segura aí que eu vou mostrar. Mas o fato é que você tem também objetivos de curto, médio e longo prazo, que seriam 2 anos, a década e para a vida. E eu vou explicar isso melhor, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que você pode fazer esse planejamento tanto a partir do dia e indo para mais longe, quanto você pensar em objetivos de vida e trazer para o seu hoje. Então, a gente tem várias áreas na nossa vida, certo, gente? A gente não tem só pessoal e profissional. De modo geral, as pessoas, elas falam, né? Como que eu tenho equilíbrio entre pessoal e profissional? Né? Geralmente é isso que a gente fala, quero ter equilíbrio entre pessoal e profissional. Só que o profissional é aquilo, a gente tem, né? Trabalho, nossa carreira profissional, enfim, existem algumas áreas aqui que são relacionadas a isso. Só que o problema é que no pessoal, o problema não, né? A característica é que no pessoal a gente tem saúde, estudos, finanças, família, lazer, amor, enfim, muitas, né? Muitas áreas aqui que a gente poderia colocar. A sua saúde não se relaciona com o seu trabalho? Sim. Estudos se relaciona com o seu trabalho? Finanças se relaciona com o seu trabalho? Família se relaciona com o seu trabalho? Lazer se relaciona com o seu trabalho? Sim, porque se você não tiver momentos para o lazer por causa do trabalho, uma coisa está influenciando na outra. E espiritualidade tem a ver com o seu trabalho? Deveria ter, né? Os nossos valores e tal. Amor, pode ser que sim, porque se você tiver que ir trabalhar no dia do aniversário do seu casamento, pode ser que influencie. Enfim, isso porque eu falei só do trabalho. Mas se a gente parar para pensar, eu não vou fazer um fuzuê aqui, mas se você parar para pensar, todas as áreas se relacionam. Porque assim, saúde não se relaciona com estudos? Você não tem que estar bem para conseguir estudar? Estudos se relaciona com finanças? Sim, porque se você estudar, o pessoal aí do concurso sabe como é que é, enfim. Finanças relaciona com a família? Com certeza. Família com lazer? Também. Lazer com espiritualidade? Também. E por aí vai. Gente, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Todas as áreas da vida se relacionam umas com as outras. O grande elo dessa coisa toda, o grande elo é você. Ah, que lindo! Você é o grande elo de todas essas áreas, tá? Então, o que acontece? Você já junta tudo isso. É por isso que o ser humano é tão complexo, é por isso que a gente sente que nunca tem tempo suficiente para fazer as coisas, porque realmente a gente tem múltiplas áreas na vida para dar conta, tá? Então, eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês,
Pelo simples fato de que existe uma ferramenta chamada Roda da Vida, que agora sim vou colocar aqui de volta. Essa ferramenta é uma ferramenta muito usada em processos de coaching, por exemplo, para você fazer uma análise de satisfação com relação a cada área da sua vida. O que é uma análise de satisfação? É você olhar, por exemplo, para a área saúde e disposição, que está aqui em cima, né? Saúde e disposição. E aí você fala assim, se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10 para o meu nível de satisfação nessa área da vida, eu daria que nota, tá? Não quer dizer que tudo que você considera como perfeito em saúde tem que estar feito para você dar nota 10. É se você se sente satisfeito. Vou dar um exemplo que fica mais fácil nesse sentido. Ai, Thaís, eu sou solteiro, então em relacionamento amoroso eu tenho que dar 0? Não necessariamente. Se você tá super bem, se sentindo pleno ou plena sendo solteiro, e isso não é uma área que te incomoda, você pode perfeitamente dar nota 10 em relacionamento amoroso, porque você tá super bem com a sua condição. Então, você não tem que ter o negócio ali, a área completa para dar nota 10. Essa é uma percepção muito importante aqui. Esse exercício aqui, essa roda da vida, vai ser um material que vai ser disponibilizado para vocês depois dessa aula, para vocês fazerem essa análise, tá bom? É legal fazer de tempos em tempos para vocês fazerem realmente essa análise. E a análise, ela vai permitir várias reflexões, elas servem como base, tá? Então, assim, o que a roda da vida nos ensina? Ela é uma ferramenta base para a gente avaliar o nosso nível de satisfação com as diversas áreas da nossa vida. Não precisa se preocupar com o que tem na roda agora. Vocês vão receber o arquivo, tá? Vocês podem ver, então, que área precisa mais da sua atenção no momento, se tem alguma área que você está negligenciando, se tem alguma área que está sobrecarregada, se tem uma área que está faltando dar mais atenção, se tem alguma coisa que está faltando naquela área, se tem algo que deveria ser rotina que você não está incorporando naquela área, coisas que você precisa resolver, como encontrar o equilíbrio entre diversas áreas. Por exemplo, você pode perceber que tudo relacionado a relacionamentos, tipo família, amor e amigos, você deu nota baixa. Tudo bem, em tempos de isolamento social, ok, só que tem maneiras de você conversar com as pessoas sem se encontrar com elas no barzinho, por exemplo. Você pode ligar, pode fazer uma reunião virtual, enfim. É até para trazer um pouco mais dessa afetividade para sua vida, se isso está te fazendo falta. Qual que deve ser o seu foco agora? Enfim, essa ferramenta, ela é fantástica, porque ela permite altas reflexões, gente. A ferramenta da roda é uma ferramenta de análise, tá? Mas você pode, por exemplo, montar um mapa mental com todas as áreas da sua vida, e nesse mapa mental você pode ir destrinchando o que é importante para você dentro de cada uma das áreas. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de um mapa mental que eu fiz numa ferramenta chamada MindMeister, que está aqui embaixo o nome, tá? Em que, por exemplo, dentro de saúde, eu coloco ali as coisas que são importantes para mim na saúde: yoga, alimentação, meditação, atividade física, as consultas médicas, acompanhamento e por aí vai. Você pode ir destrinchando dentro de cada uma das áreas. Em finanças, você coloca lá o que é importante para você, em família, você coloca o que é importante para você. E o legal de você fazer um mapa desse é você revisar de tempos em tempos. Eu reviso todo mês, pelo menos uma vez por mês, para ver se tá tudo bem, se tem alguma coisa ali que me lembra, é verdade, eu tenho que agendar um médico, é verdade, eu tenho que verificar essa época de chuva, se a calha da casa tá limpa, para não ficar vazando água, porque tem muita folha caindo com a chuva. Então você vai identificando coisas e vai construindo um mapa da sua vida que representa todas as áreas da sua vida e o que você tem que prestar atenção hoje, tá bom? Tem vários vídeos no canal onde eu mostro com mais detalhes esses mapas que eu tenho, tá, gente? Então, quem quiser pode dar uma olhada também, tá disponível publicamente esse material para vocês, tá? Aqui eu tô mostrando só a título de ilustração. E aí, uma reflexão legal de se fazer é sobre os hábitos em cada uma das áreas. Você pega e fala assim, em saúde, algum hábito que eu queira tirar, algum hábito que eu queira colocar? Em estudos, tem algum hábito que eu queira colocar? Enfim, para todas as áreas você pode querer implementar hábitos. E aí eu coloquei aqui só 2 frequências que eu gosto de revisar esse material. Mensalmente eu faço uma análise dessa satisfação das minhas áreas da vida, que permite que a gente sempre reflita sobre elas.
para ver se tá tudo bem, se tem alguma coisa chamando a atenção. E uma vez por ano eu gosto também de fazer uma revisão pensando no ano como um todo, e eu gosto de escolher uma área para dar foco. O que eu recomendo? A ferramenta de roda da vida é uma ferramenta de análise que você pode fazer em qualquer momento, você pode fazer no começo do mês, você pode fazer uma vez por ano para fazer uma análise das diversas áreas da sua vida. Essa é uma ferramenta. Outra ferramenta diferente é, se você quiser, você pode montar um mapa mais completo com tudo que é importante para você dentro de cada uma dessas áreas. Tá bom, gente? Ó, ano passado, a área que eu escolhi dar foco foi espiritualidade, e isso sem saber que a gente teria uma pandemia, hein? E foi muito assertivo porque ao longo do ano eu consegui trazer projetos relacionados e dar mais atenção a essa área, então foi muito bom. Aí você pode falar, mas Thaís, eu não posso mudar o foco ao longo do ano se eu perceber que outra área era mais importante? Claro que pode, gente. Nada na organização e no planejamento é engessado. Você sempre pode reajustar a rota se você sentir que precisa, tá bom? Então, se você escolhe uma área e ao longo do ano você fala, não, eu acho que é melhor dar foco em outra, tá tudo bem também. Em 2021, a área que eu escolhi dar foco foi finanças. Então, esse ano eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 2020 com espiritualidade. Eu vou prestar mais atenção nessa área para trazer mais projetos que tenham a ver com isso. Por exemplo, um dos projetos eu quero ler todos os livros de finanças que eu tenho em casa que eu ainda não li ou que eu acho que a releitura vai ser útil para eu ter novos aprendizados. Olha só, mas o que fazer quando você escolhe dar foco em uma área? É isso que a gente vai aprender agora. Vamos trazer aqui a pirâmide. Parece uma coisa meio esotérica, né? Cada um com a sua abordagem. Por que não, não é mesmo? Mas a ideia da pirâmide, gente, é a seguinte, vou explicar para vocês, né? No nosso curso, a gente tem um módulo completo de planejamento de vida que era um workshop presencial de 8 horas, enfim, tem muita coisa. O que eu tô querendo dizer aqui com a pirâmide, eu vou tentar dar uma pincelada, tá? Para falar como que a gente pode fazer essa abordagem com as áreas para você. Então, assim, onde você está agora, ou seja, neste momento, no tempo e espaço, você tem as áreas da sua vida em andamento, é onde você está agora, nesse tempo e espaço, certo? Nesse momento que você está, você vai fazer uma análise, então, do seu nível de satisfação para as diversas áreas da sua vida. Toda vez que você não dá nota 10 para o seu nível de satisfação nas diversas áreas da sua vida, significa que para você dar nota 10, alguma coisa tem que acontecer. Então você fala assim, saúde eu não dou nota 10 porque eu acho que eu poderia estar me exercitando mais, que eu poderia melhorar um pouquinho a minha alimentação. Tudo isso são pontos que você tem que identificar e escrever, registrar em algum lugar. Use o seu bloquinho de notas, use o seu caderninho de anotações, o que você tiver aí como referência para você anotar, tá bom? Porque tudo isso vai ser muito importante e pode significar um foco interessante para o seu ano em questão. Por exemplo, eu não dou nota 10 em finanças porque a gente tem um financiamento do carro que tem que terminar, porque eu tenho uma dívida com a minha mãe, porque eu preciso resolver um monte de coisas, eu tenho contas inativas no banco que eu quero resolver, porque eu gostaria de estar investindo dinheiro e não estou investindo, porque eu queria abrir um investimento para fazer uma reserva de emergência e não tenho. Então é importante que você reflita sobre todos esses elementos do por que não dei nota 10 para satisfação em cada uma das áreas, porque isso, como a gente vai ver, pode refletir coisas que você tem que resolver, que você quer ou precisa fazer e que aí podem começar a montar um foco aí para o seu planejamento deste ano. Olha só, então, só trazendo aqui para o slide o que eu acabei de falar, que essas coisas podem ser o foco para o seu ano. Agora, quando você tem uma nota 10 em uma área, ou seja, você está satisfeito com essa área, mas você gostaria de levar ela para um novo nível, se você gostaria de fazer coisas além dessa nota 10 que você já deu, pode ser que você tenha objetivos de curto, médio e longo prazo em cada uma dessas áreas. Então, suponhamos que você fale, nossa, eu dou nota 10 para minha área finanças. Porém, eu sinto que, apesar de eu estar satisfeita com essa área, eu gostaria de ir além, eu gostaria de fazer outras coisas. Então, assim que nascem objetivos, tá? Eu chamo tudo isso aqui, eu já vou até pular para o próximo slide, que é tudo aquilo que você quer resolver para você chegar num nível de satisfação nota 10 para cada uma das áreas da vida, representa a tranquilidade na sua vida. E tudo aquilo que você já deu nota 10, mas você quer evoluir mais, você quer dar um passo além, você quer mudar de nível, seria o que a gente chama de alta performance.
tá? Que são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Essa ferramenta que eu chamo de pirâmide da realização, eu sei que é um nome meio, né? Mas é o melhor nome que eu encontrei até agora, gente. É uma pirâmide que mostra que onde você está agora, se você tem coisas a resolver, né, daqui para baixo, você vai trazer para o planejamento do seu ano. É muito importante isso aqui, então presta atenção, tá? E tudo aquilo que você ainda quer alcançar, pode ser que leve mais tempo para você alcançar, depende muito de onde você está nesse momento na sua vida, depende muito do seu foco nesse momento. O que eu quero te dizer é que se você tem coisas para resolver em finanças, por exemplo, talvez não seja o momento de você ficar focando nos objetivos. Você até pode ter os objetivos porque eles te dão visibilidade, mas você pode querer focar em outras coisas antes que você queira resolver. Então, vou trazer o exemplo para finanças, que é a área que eu vou focar e que é uma área que eu vejo que muitos de vocês estão focando. Então, eu peguei um exemplo aqui, gente, da pirâmide para finanças. O que é pirâmide nesse caso, tá? Vida, né? Os objetivos de vida ficariam no topo da pirâmide. Vou voltar aqui o slide só para vocês verem, tá vendo? No topo da pirâmide está a vida e na base está o nosso dia hoje. Ou seja, as ideias que eu tenho para minha vida, eu consigo, com essa abordagem, com essa metodologia, trazer para o meu dia de hoje. E eu vou mostrar um exemplo para vocês agora com base em finanças, tá? Bora lá. Então, suponhamos que você tenha um objetivo de vida com relação a finanças, que seja construir independência financeira. Eu falo com relação a finanças, mas está aí ligado a outras áreas da vida, não é verdade? Construir independência financeira tem a ver com felicidade individual, tem a ver com família, tem a ver com trabalho, tem a ver com casa, tem a ver com uma série de outras áreas, tem a ver até com saúde, porque se você consegue construir independência financeira, você fica muito mais tranquila com relação à sua saúde. É ou não é verdade? Mas tudo bem, vamos lá. Você tem um objetivo de vida para finanças, que é construir independência financeira. E aí, quando você pensa assim, tá, se meu objetivo de vida é construir independência financeira, que é uma coisa que eu não faço do dia para a noite, não quer dizer que eu vou levar uma vida inteira para construir, quer dizer que é um objetivo de vida, que pode levar uma vida inteira para construir, mas, poxa, tomara que leve menos tempo. Basicamente é isso, objetivo de vida, tá bom? Quando eu trago aqui década, seria o médio prazo. As pessoas me perguntam, o que seria um objetivo de médio prazo? Eu gosto de falar na década. Então, assim, dos 30 aos 40 ou até 10 anos. Tem vários critérios que você pode seguir para pensar em médio prazo. Um dos critérios que muitas pessoas seguem é o da numerologia, que é o ciclo de 9 anos. A gente conversou com uma aluna que é psicóloga que falou sobre os setênios. Então, assim, o médio prazo fica a seu critério, tá bom? Mas eu coloco década porque é uma maneira média de pensar, realmente. Então, você pode pensar que, tá, se você quer construir a independência financeira como um objetivo de vida, como que você pode trazer isso para médio prazo? Eu coloquei 2 exemplos aqui para você considerar, tá? Que são exemplos que eu vejo que normalmente as pessoas pensam com relação a finanças. Ou ter um valor investido, e aí fica a critério de cada um, de acordo com as circunstâncias de cada um, ou pode ser comprar uma casa, tá? Eu não vou ficar discutindo aqui se comprar a casa é a melhor opção financeira, se guardar o dinheiro é melhor. Gente, aí são escolhas pessoais. Eu trago aqui como exemplos, porque são os exemplos que eu vejo mais comuns quando se trata de objetivos de médio prazo com relação a finanças, tá bom? Eu quero tentar ajudar a maioria das pessoas. Você pode adaptar para a sua vida. Então, suponhamos que como médio prazo, você escolha aí comprar uma casa. Eu acho que é um bom objetivo de médio prazo, se você parar para pensar, né? E aí, você quer trazer isso como um objetivo de curto prazo? Qual o recorte que você pode trazer? Você tem esse objetivo de vida aqui em cima, no alto da pirâmide, que é construir independência financeira. Qual que é o recorte que você pode fazer para a década de vida que você está vivendo, para os próximos 10 anos, por exemplo? Você pode falar, eu quero comprar uma casa, porque comprar uma casa vai me trazer estabilidade financeira para eu poder focar em outros investimentos e tal, vou ficar segura com a minha família. Depende muito dos seus valores de vida, né? Para mim, estabilidade, segurança financeira é um valor importante. Então, comprar uma casa, saber que eu
eu vou deixar uma casa para o meu filho, por exemplo, vai me deixar tranquila. Então, se for o seu caso também. Se não for o seu caso, você pode ter outros objetivos de médio prazo com relação à finança. Suponhamos que você tenha esse objetivo de médio prazo relacionado a esse objetivo de longo prazo, que seja construir uma independência financeira. Você tenha esse de médio prazo, que é comprar uma casa. Tá. Só que se você quer comprar uma casa a médio prazo, ou seja, em até 10 anos, como que você pode trazer isso para curto prazo? Como que você pode ter esse objetivo de curto prazo para 2 anos, tá? Você pode pensar assim, eu quero ter 30% do valor da casa guardado ou investido, ou de alguma maneira eu quero ter esse capital. Eu me sinto tão mal falando capital, né, gente? Fica parecendo que a gente tá... Mas é isso, esse é o sistema que a gente vive, então bora lá. Eu quero ter 30% do valor da casa que eu quero comprar guardado ou investido de alguma maneira em até 2 anos. Isso dá uma visão, porque você fala assim, poxa, olha, você já começa a colocar a cabeça para pensar, se eu vender o apartamento que eu já tenho para comprar uma casa, eu já consigo levantar 30% do valor. Ou então, se eu vender o meu carro, eu já consigo. Ou se eu começar a guardar uma certa quantidade de dinheiro, ou investir esse dinheiro, eu já consigo trabalhar para em 2 anos ter 30% desse valor. Então, você já coloca a sua cabeça para funcionar, para ver, mas é um objetivo de curto prazo que você tem, né, ter 30% do valor da casa. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Então, se, por exemplo, você quer comprar uma casa ou cada um mora num lugar, né, gente? Cada um tem uma condição de vida diferente. Se eu colocar aqui uma casa de 500 mil reais, a gente está num valor aí que dá para a gente fazer contas, né? Tem gente que vai querer comprar casa que custa menos, tem gente que vai querer comprar casa que custa mais. Eu vou colocar, então, a casa num valor de 500 mil reais. Nossa, que casa cara! Não é esse o foco, gente. É só um exercício para a gente entender nesse workshop como que a gente pode fazer as contas, tá? Então, suponhamos que você tem lá, né, um objetivo de vida que é a independência financeira, certo? Como a gente falou. Em médio prazo, você quer ter uma casa e você viu que a casa que você quer custa 500 mil. Pode ser que a casa que você quer custe 2 milhões, pode ser que a casa que você quer custe 150 mil. Em cada lugar, cada pessoa vai ter um objetivo diferente. Não foque no objetivo em si, mas no exercício, em como você vai fazer esse exercício, tá? Você tem um objetivo de médio prazo aqui, que tem, com relação a finanças, um determinado valor. E aí, se você trouxer para curto prazo, você quer guardar 30% desse valor, aí eu vou contar com a ajuda dos universitários para fazer essa conta. Quanto seria 30% de 500 mil? É 150 mil? É isso? Isso significa que em até 2 anos você quer ter 150 mil guardados ou investidos ou levantar esse dinheiro para você conseguir ter a sua casa em médio prazo. É uma conta aqui que a gente está fazendo como um exercício, tá? Você pode mudar isso. E aí você pode pensar assim, poxa, mas se eu vendesse o apartamento que eu tenho hoje, eu já teria esse valor aqui. Ó que legal. Pode ser, então, que eu queira aumentar a minha meta, né? Se eu já tenho esse valor levantado, eu posso querer aumentar para 50% do valor, que seria 250 mil. Então, você que vai fazer essa conta. Não se prenda tanto ao valor que a gente está colocando aqui, mas ao exercício, tá? Que é, se eu quero ter independência financeira a longo prazo, como objetivo de vida, e eu coloco que a médio prazo... Uma das coisas que eu posso fazer para ter uma independência financeira é ter uma casa, ou de repente ter 500 mil reais investidos, não precisa comprar casa, pode ser 500 mil reais investidos, cada um tem uma abordagem. E você fala que em até 2 anos, que seria um objetivo de curto prazo, você quer ter 30% desse valor, que seria aqui 150 mil, né? A gente está falando de Brasil, gente, pode ser que você tenha esse valor, mas muitas pessoas não têm. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, tá? Então, vamos lá. Se você colocou que a curto prazo você quer ter 150 mil, esse valor levantado, então investido, de alguma maneira você quer ter 150 mil, você já começa a colocar a sua cabeça para funcionar, que você fala, tá, como que eu posso ter esse valor? E aí,
para outras pessoas pode ser um valor mais abaixo, pode ser um valor acima, não se apeguem ao valor. Eu estou usando o valor só para a gente fazer a conta. Então, a gente chegou aqui nesse exercício num ponto importante. Eu tenho um objetivo de longo prazo aqui, que é ter independência financeira. Em médio prazo, eu consigo ver que eu quero comprar uma casa, por exemplo, de 500 mil. Ou seja, em até 10 anos eu quero comprar essa casa. E se eu trago esse objetivo para mais perto de mim, ou seja, a curto prazo, eu quero ter 30% desse valor. Você pode mudar, você pode falar que você quer ter 50% ou 10%. Você vai fazer a conta de acordo com o que fizer mais sentido para você. E aí, se nesse caso, você, no caso, no exercício aqui, 30% desse valor seria 150%. Ou seja, nesse exercício, a gente tem aqui, nesse exercício de curto prazo, seria esse valor de 150 mil, tá certo? Agora a gente já começa a trabalhar. Você pode personalizar aí para sua realidade, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Porque aí você já começa a pensar em algumas coisas, tipo, se em até 2 anos eu quero ter 30% investidos ou levantar esse dinheiro, o que eu posso fazer em 1 ano? E aí que a gente começa a brincadeira de uma forma bem legal, que é 2021. O que eu consigo fazer com relação a isso? Bom, se a gente for fazer essa conta e dividir no meio 150 mil, significa que você teria que ter 75 mil esse ano, né? Eu estou trazendo a conta para cá, em 1 ano. Aí você fala, nossa, como que eu vou conseguir 75 mil em 1 ano? Talvez não seja 75 mil o seu valor, você pode colocar outro valor mais factível para você, tá bom? Mas de repente você pode falar, eu consigo vender o meu carro, que eu conseguiria vender por 35 mil, por 40 mil, e aí eu consigo pensar que eu tenho que juntar mais 35 mil, e aí eu vou fazer alguns investimentos, vou vender algumas coisas, etc., para levantar esse dinheiro. Eu não estou focando, então, tanto no montante, mas no raciocínio, né, que a gente está fazendo, que em 1 ano eu vou ter metade disso aqui, porque em 2 anos eu quero ter 150 mil. Deu para entender, gente? A gente não está falando sobre quem está sobrando, quem não. A gente está vendo um exercício que cada um pode aplicar à sua realidade. É o exercício, é o raciocínio. Você pode pensar assim, que a médio prazo, para mim, eu gostaria de ter, por exemplo, 100 mil reais investidos em até 10 anos. Se a gente fizer esse exercício, vou fazer aqui, só para mostrar para vocês que não tem a ver com o valor, que isso pode variar de pessoa para pessoa. Se você quer ter 100 mil investidos, a curto prazo, quanto que você acha que seria factível para você, em médio prazo, em até 10 anos, ter 100 mil? Talvez você fale, eu gostaria de ter 25 mil em até 2 anos. Como que eu poderia ter 25 mil em até 2 anos? E aí, para esse ano, você já pode colocar 15 mil, 10 mil, e já começa a ficar um pouco mais próximo de você. Thaís, ainda está muito longe. Então, muda a conta, porque o objetivo aqui não é impor um valor, é te mostrar como fazer esse exercício. Vamos voltar para cá. Se em 1 ano a gente entendeu que a gente tem que ter um valor X, que pode ser 75 mil, que pode ser 50 mil, que pode ser 20 mil, que pode ser 10 mil, que pode ser 1.000, não se apeguem ao número, se apeguem ao exercício, tá? Então, se você, por exemplo, vamos pegar aqui, se você precisa ter 50 mil no ano, pode ser qualquer valor, tá? Eu só estou tentando trazer um valor mais fácil da gente trabalhar. Então, eu vou colocar 60, se é para deixar mais fácil a conta. Por quê? Porque aí, quando a gente for fazer o planejamento dos trimestres, tá dando para ver aí? Ainda tá dando para ver, né? Dos trimestres, a gente tem 4 trimestres no ano. Se eu tenho essa conta aqui, que eu preciso ter 60 mil no ano, significa 15 mil em um trimestre, 15 mil no segundo, e por aí vai, tá? É só para você fazer esse exercício no trimestre. E se você for trazer para o mês, seria 5 mil, tá? Só para fazer uma conta muito, tá bom? Para mostrar para vocês. Aqui no exemplo que a gente colocou no slide, deixa eu colocar ele de volta na tela, eu coloquei, né, em um objetivo de 2 anos, 30% do valor da casa investidos. Mas aí para o ano, você não necessariamente está falando de um valor, você pode trazer 15%, ou você pode trazer
um valor específico, mas também pode fazer o que eu acho perfeitamente factível para um ano, que é implementar uma cartela variada de investimentos, ou seja, eu quero ter um investimento, talvez uma reserva de emergência no Tesouro Selic, eu quero ter um CDB de 10 anos que eu vou começar porque é uma renda fixa, talvez eu queira investir na renda variável, eu quero implementar uma cartela. Isso parece factível para um ano? Parece, e a gente não está falando de valores, por isso que eu coloquei esse exemplo. Se eu quero implementar uma cartela variada de investimentos no ano, e eu penso assim, o que eu consigo fazer no primeiro trimestre? Eu consigo criar a reserva de emergência no Tesouro Direto, por exemplo, tá? Pode mudar, mas é um recorte. Você pegou uma coisa do ano e trouxe um recorte para o trimestre, tá bom? Eu quero para o trimestre criar essa reserva de emergência e tal, tá bom? E aí você pode trazer por mês, né? Eu quero colocar coisas para vender na internet. É factível para um mês você colocar coisas para vender na internet? É isso que eu quero que vocês vejam, o que é factível para o período que a gente está planejando. Se em um mês eu quero ter isso, daí eu penso, o que é factível em uma semana para mim? Tirar fotos das coisas para vender, por exemplo, tá? Então, olha só que interessante. A gente pegou um objetivo de vida aqui, ó, que é construir independência financeira. A gente trouxe para médio prazo, que seria a década, para curto prazo, que seriam 2 anos, para o ano em questão, pensou no trimestre, pensou no mês, pensou na semana. E aí, olha só, por que eu não coloquei no dia? Porque aí o dia você vai ter o planejamento semanal que eu vou te ensinar a fazer nessa aula ainda, que você vai elencar essas coisas que você precisa fazer. E, por exemplo, tirar fotos de coisas para vender. É uma coisa que eu posso fazer num dia específico da semana, então eu poderia colocar no sábado, na minha agenda, ou eu poderia colocar numa lista de afazeres para fazer ali ao longo da semana o quanto antes, tá bom? É isso, gente. Então, esse exemplo aqui eu estou trazendo para finanças, mas você pode fazer com qualquer objetivo que você tenha na sua vida, com qualquer área da sua vida. Então, ó, é muito importante compreender a diferença entre planejar e organizar. A gente consegue fazer um planejamento quando a gente tem as informações organizadas. Ou seja, eu consigo me planejar para uma reunião que vai acontecer na quinta-feira, porque essa informação de que uma reunião vai acontecer na quinta-feira está organizada ali na agenda. Desse modo, eu consigo me planejar para ler um material, uma documentação para essa reunião da quinta, entendeu? Como que a gente faz isso na prática, tá? Você pode usar ferramentas diferentes para uma ferramenta onde você organiza e uma ferramenta onde você planeja. Por exemplo, você pode ter a agenda no computador com as informações organizadas, as reuniões ali, mas você se planeja com um planner, você se planeja com um bullet journal, por exemplo. Ou você pode criar uma única ferramenta e ter distinções visuais. Eu vou mostrar exemplos aqui para vocês. Ó, por exemplo, se fosse uma agenda, essa aqui era uma agenda minha, né? Então, as informações organizadas estão em azul turquesa, que é a minha cor preferida, e as informações planejadas estão em cinza, só para ter uma distinção visual. Se você usar no Todoist, eu coloquei esse printzinho aqui, ó, você pode ter, ó, rotina diária, atividades pontuais, que são as informações organizadas, estão nessa corzinha turquesa, e o planejamento do dia, que eu posso olhar isso aqui e planejar o dia, colocar em cinza, porque eu sei que é um planejamento. Qual que é a diferença? É uma diferença sutil que dá na nossa cabeça, mas a gente olha isso aqui e a gente fala, bom, isso aqui que está em azul eu não posso mudar, o que está em cinza, se acontecer alguma coisa, eu posso remanejar. Vamos falar aqui como planejar um ano tão incerto como 2021. Como que a gente faz o planejamento desse ano, gente? A primeira coisa, então, é revisar as áreas da sua vida para identificar o que é prioridade. E aí você vai refletir sobre o que você precisa resolver ou concluir numa área que você não deu nota 10, porque existem coisas a fazer nela. Você vai perceber também que, por mais que você tenha coisas a fazer, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, você tem que ter uma lista meio de stand-by, uma lista em espera para tudo que não for prioridade. Ou seja, em finanças, você coloca assim, eu tenho 38 coisas que eu tenho que resolver em finanças, só que dessas 38, você não vai conseguir resolver as 38, talvez você consiga resolver 15. Então, todas essas 23 tem que ficar numa lista em espera ali, porque você vai focar nessas 15 e depois você pega as outras, tá?
ver quando caem aniversários, datas comemorativas e outros eventos no ano ali para você se organizar, né? E aí você vai olhar a sua lista final ali dos projetos que vão ser o seu foco agora, que vai ser o seu planejamento para o ano, tá bom? Então, assim, é difícil falar rápido assim, gente, né? Como vocês sabem, tem um curso mais completo, eu tô tentando dar o meu melhor aqui, passando para vocês, mas realmente é bastante coisa, né? Mas é isso, assim que você planeja, você tem essas informações organizadas para o seu ano, você consegue olhar para o ano como um todo e falar, tá, se vai ter tal coisa em tal momento do ano, qual é o melhor momento para eu tirar férias na empresa? Quando que eu vou mandar esse e-mail pedindo para eu ter férias, levando em conta as férias do meu marido, das crianças, etc, tá bom? E eu trouxe aqui só para mostrar para vocês o seguinte, ó, a ideia é que, uma vez que você tenha definido algo para resolver, fazer ou concluir ao longo do ano, você possa, então, planejar os trimestres, meses e semanas, né? Como eu fiz o exercício anterior com vocês. Mas o contrário também é possível. Eu só trouxe aqui um print de uma lista de projetos, tá? Então, assim, quando você faz esse exercício das áreas da vida e você levanta qual que vai ser o recorte para o ano com base nas áreas da vida, você vai ficar com uma lista de projetos. Essa ferramenta aqui é o Notion, né? Daí tá aqui a lista de projetos, que área da vida que é, enfim, tá? Você pode organizar esses projetos em um lugar para você fazer revisões dele e se planejar. Eu não vou entrar muito nisso agora, porque a gente vai ver amanhã, tá bom? E aí, olha só, eu quis só trazer aqui que da mesma maneira que você pode planejar do ano até o dia, você pode pegar o planejamento do ano e pensar mais adiante, porque qualquer projeto, muito provavelmente, também conversa com objetivos de curto, médio e longo prazo, por mais que você ainda não consiga interpretar, sabe? Porque isso que é o mais legal, você vai vivendo, vai se conhecendo, vai aprendendo. Tipo, você tem um projeto que eu quero reformar a cozinha, mas aí você pensa assim, eu não consigo pensar em objetivos de longo prazo, que é uma pergunta muito comum. Mas se você parar para pensar, por que a reforma da cozinha é importante? Você já começa a falar as coisas, tipo, porque para mim a casa é o meu aconchego, é onde eu me sinto bem, a cozinha é onde eu adoro cozinhar, é o meu hobby, a cozinha é onde a família se reúne. Então você já está falando de coisas, você quer construir um lar que a família se reúna, que você consiga exercitar o seu hobby, você já está falando de objetivos maiores, só de responder essa pergunta. Então, quanto mais a gente vai pensando em planejamentos e quanto mais a gente vai organizando a vida, mais a gente vai curtindo a vida que a gente tem, né? A gente vai organizando menos, vai curtindo mais e vai identificando melhor as coisas que são importantes para a gente poder trazer mais delas para a nossa vida. A gente está vendo, né, principalmente essa importância aqui do planejamento do ano, a gente planeja o trimestre, o planejamento do trimestre ajuda a gente a ter o foco para o mês e para a semana. Quando a gente chega no planejamento da semana, daqui, olha só, olha como o conhecimento é construído em camadas. Então, todo esse planejamento que a gente está vendo aqui serve para a gente ter clareza com relação às nossas prioridades, porque daí quando a gente chegar no planejamento semanal, só tem 2 lugares para a gente organizar as ações relacionadas, na agenda e nas listas. Então, ou seja, todo esse planejamento ele serve justamente para o nosso dia a dia ter muito mais significado, para o nosso dia a dia ser muito mais assertivo, ter clareza, não ficar perdendo tempo com coisa que não tem nada a ver, para ter foco realmente. E quando você começa a ter foco nas coisas que realmente importam para você, fica muito mais fácil dizer não para aquilo que não é importante. Aí eu tenho um guia aqui para planejar a semana, e o planejamento da semana independe de você fazer os planejamentos anteriores, tá bom? Esse é um planejamento que você pode fazer independente de já ter feito tudo antes. Escolha um dia para fazer sempre esse planejamento. Coloque o lembrete recorrente na sua agenda, ou seja, para repetir toda semana, para você lembrar. Aí você salva essa imagem aqui com a lista dentro do seu calendário, para você lembrar. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar os seus próximos 7 dias na agenda, vai ver os compromissos agendados, vai atualizar a agenda caso você tenha compromissos agendados que não estejam nela. Às vezes acontece, né? A gente marca um negócio, mas não estava lá. Anote qualquer providência que você precise tomar com relação a eles. Então, é o momento de você olhar a próxima semana e pensar todas as providências que você tem que tomar para cada um dos compromissos e anotar. E quanto mais você fizer isso,
mais espaço você vai abrindo na sua vida, no seu tempo, na sua agenda, na sua lista com o passar das semanas, porque você vai cada vez mais antecipando as coisas, é maravilhoso. Revise a sua lista de afazeres para ver se alguma coisa virou compromisso, se você pretende planejar alguma ação relacionada. Então, às vezes você tem uma ação que você tem para fazer, mas que aí nesse momento ela tem que virar um compromisso. Eu falo muito de tirar as coisas da agenda e colocar na lista, mas o contrário pode acontecer também. Pode ser que você veja, nossa, eu tenho que planejar as aulas da semana que vem, só que agora ficou muito em cima, então eu tenho que fazer isso amanhã, porque senão vai acumular muito, eu não vou conseguir fazer. Então, pode acontecer, tá? Você pode revisar os seus planejamentos do ano, trimestre, do mês, todos que você quiser, tá? Para planejar a semana, para ver se tem alguma coisa ali que você tem que prestar atenção. E sempre deixar as ações planejadas de uma cor diferente dos compromissos agendados, para você ter uma noção do que é agendamento e do que é planejamento. Isso é uma coisa que só fazendo mesmo, sabe? Para sentir. Existem outros planejamentos, tá? Que podem ser feitos, mas não tem como a gente entrar aqui, gente, senão a gente não sai daqui hoje. Então tem o planejamento diário, se você quiser. Ele não é necessário, mas se você quiser fazer naqueles dias muito cheios, né? Tendo um planejamento semanal já vai te ajudar bastante. Planejamento mensal, você revisa as áreas, define metas com base no planejamento trimestral. No planejamento trimestral, você revisa seus objetivos, reajusta conforme o ano. Nossa, e se eu concluir um objetivo, um projeto antes? É isso aí, maravilhoso, ótimo, fechou. É essa a ideia mesmo, tá? Quanto mais você se organizar e se planejar, mais isso vai acontecer. Então, é maravilhoso, você abre espaço na sua vida para descansar ou para fazer outras coisas que você queira. E também, gente, o planejamento anual, eu gosto muito de recomendar que seja feito não só na virada do ano, mas que você, todo o seu aniversário, você revisa esse planejamento, porque é tão gostoso revisar esse planejamento, que eu acho que vale a pena revisar na época do aniversário, sabe? E vale lembrar que não só o planejamento do ano, do mês, do trimestre, mas você pode se planejar para situações cotidianas também, né? Isso aí daí já são outros 500 também, né, gente? Você se planejar para viagens, reuniões, provas, etc. Mas esses são planejamentos que a gente já costuma fazer. Então, gente, melhores ferramentas para planejamento. Eu dividi aqui entre analógico e digital. Então, folha de sulfite, planners, os planners servem para isso. Eu gosto, por exemplo, de ter um planner mensal para fazer o planejamento dos conteúdos, etc., porque eu gosto de escrever no planejamento. Quando eu já decidi, vai ser em tal data, a aula tal vai acontecer em tal dia, eu coloco no digital. Para organizar, para mim o digital é imbatível, porque é mais fácil de mexer, editar. Mas planejamento eu gosto muito de pensar com papel. Então eu faço planejamento em caderno, eu amo. Quadro branco, lousa, post-it, mapa mental, pasta, enfim, você pode usar tudo isso para armazenar seus materiais de planejamento. E no digital tem o Trello, tem o Notion, que eu mostrei aqui, né, a minha lista de projetos no Notion, Evernote, o Microsoft Project, que ele é mais assim, para quem trabalha com gestão de projetos mesmo, mas eu não poderia deixar de citar, o MindMeister, OneNote, Todoist também você pode servir, né, então para isso é muito importante. E assim, eu acho que vale esse lembrete, né? Estamos acabando já, tá, gente? Que fazer revisões dos seus materiais é o que garante os insights sobre o que você deve fazer. Então, da mesma maneira que você revisa a sua roda da vida, o seu mapa com as áreas da vida, etc, etc, isso vai te dar insights, tipo, nossa, é mesmo, tenho que marcar o dentista e coisas assim. Então, você tem que revisar isso o tempo inteiro. E fica com esse material sempre por perto para você olhar, revisar, para você fazer reajustes. Porque uma coisa que sempre me falam é, Thaís, o meu problema é que o planejamento muda, daí eu fico me sentindo frustrada porque mudou, etc, etc. O planejamento que é feito uma vez não significa que ele vai ser assim para sempre. Você sempre deve reajustar. E é isso, gente. Todo planejamento vai ser reajustado, é absolutamente normal. Planejamento não é previsão. Ele é um caminho que você desenha e ele vai sofrer ajustes, sim. O processo pessoal de organização, ele tem, assim, no nosso método, a gente ensina que tem 3 bases fundamentais. O primeiro é o setup básico, ou seja, aquilo que normalmente se entende por organização. É a organização de pasta, de e-mail, de lista,
de ferramentas, do celular, de agenda de contato, de documento, enfim, esse setup básico, ele é da casa, né? Enfim, ele é um setup básico, é a organização como um todo. Tem esse entendimento e o equilíbrio das áreas da vida, então a gente tem que entender que, poxa, não adianta a casa estar organizada se você se olha no espelho e você acha que sua vida tá uma porcaria, entendeu? É tipo, tudo tem que estar legal. É isso que eu acredito. E o planejamento de vida, porque ele dá motivação para a gente encontrar coerências nas diversas atividades. Então, por que eu estou fazendo isso? O que é prioridade para mim? O que eu tenho que tirar? O que tem que ficar? Então, esse processo pessoal tem essas 3 bases aqui muito fortes mesmo, e é isso que a gente ensina no nosso curso. Por isso que, por mais que a gente se esforce aqui para fazer o workshop e tudo, e vocês estão vendo que é muito conteúdo, porque é um processo para a vida. A nossa vida tem muita coisa, sabe? Muito bem, gente, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Espero que tenha sido útil e proveitosa para você. Sei que é bastante coisa, foi como eu falei, é impossível abarcar em poucos minutos todo esse material, que é o material de uma vida, mas a gente vai ter ainda a live de noite pra gente aprofundar nesse tema, ver outros exemplos, fazer o planejamento de outras áreas, com outras profissões, então vai ser bastante produtivo. Entra lá na comunidade do Facebook, já tem um tópico para você colocar comentários e dúvidas sobre esta aula aqui, e as dúvidas mais curtidas ou mais postadas eu vou responder na live de noite também, e você, claro, pode participar ao vivo trazendo suas perguntas para eu responder. A ideia é a gente se aprofundar e tirar dúvidas nessa live mais tarde. Antes de finalizar, vocês sabem que eu gosto sempre de deixar uma sacada, alguma dica rápida que vocês já podem fazer e que muda completamente tudo quando se trata de produtividade. E a situação é a seguinte: uma das coisas que mais fazem as pessoas terem a agenda, por exemplo, bagunçada, é misturarem informações organizadas com planejamentos feitos. O que eu quero sugerir para você, se você já usa uma agenda, se você não usa, deixa para fazer amanhã, que na aula de amanhã a gente vai falar especificamente sobre ferramentas, tá bom? Aí o canivete que a gente leva na mochila quando a gente tá nesse caminho da rotina tranquila. Então, se você já tiver uma agenda, dá uma olhadinha na sua agenda para ver se você tem alguma atividade que você planejou fazer, que está na sua agenda. Por exemplo, eu planejei correr amanhã às 6 horas da manhã, eu planejei de noite estudar inglês, eu planejei na parte da tarde me dedicar a um projeto no trabalho. Se você tiver algum tipo de planejamento assim na sua agenda, o que eu quero recomendar é que, se você usar agenda de papel, você faça a lápis. Se você usar agenda digital, você deixar numa cor mais clarinha, tipo um cinza claro, diferente da cor padrão da sua agenda. Como você vai fazer isso depende da agenda que você usa, se é Outlook, se é do Google, mas de modo geral é muito fácil de fazer. Eu vou pedir pro pessoal deixar alguns tutoriais aqui de como mudar a cor dos compromissos nas agendas digitais, mas a ideia é que você deixe as informações planejadas com uma corzinha diferente, justamente para quando você bater o olho você saber o que é um agendamento, um compromisso mesmo com outras pessoas ou algo que tem que acontecer naquele horário, e aquilo que você planejou. Faz uma diferença enorme no dia a dia, porque a agenda não serve só para lembrar a gente das coisas que a gente tem para fazer. A agenda serve também para mostrar pra gente o volume de coisas que a gente tem na nossa rotina. Anota essa que a gente vai aprofundar mais amanhã. Mas de fato, já faça essa modificação e aí eu quero ver um print da sua agenda ou uma foto da sua agenda, se for agenda de papel, lá na comunidade, mostrando que você conseguiu fazer e como que você se sentiu depois de ter executado essa prática. É algo que é um pouco abstrato de ficar falando assim, você tem que colocar a mão na massa e fazer para você ver a diferença visual que faz. De alguma maneira, o nosso cérebro, ele identifica coisas quando a gente muda visualmente, especialmente essa questão das cores. Isso é uma boa maneira de você já organizar a sua agenda, entendendo que aquilo que você planejou tem uma flexibilidade maior caso você queira mudar, entende? Caso você precise mudar para colocar outra coisa no lugar. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Mas essa é a dica final que eu queria deixar nessa aula aqui para vocês. Muitas pessoas têm mandado mensagens perguntando sobre o nosso curso do Método Vida Organizada. E sim, existe um curso completo onde eu falo sobre tudo isso com detalhes, com orientação, com passo a passo. Ele chama-se Curso do Método Vida Organizada, ele é 100% online. Ele tem um programa mais extenso, a gente posta todos os módulos em
em 3 a 4 meses, mas tem assim 1 ano de workshops, tem muita coisa que acontece, é uma comunidade muito bacana e muito legal. Só que eu gostaria que nesse momento a gente focasse no nosso evento. Então assim, se você tiver dúvidas sobre o curso, pode postar, a gente vai respondendo, tá? E se continuar com muitas dúvidas, eu faço uma live adicional, algo nesse sentido, para responder as perguntas do curso em si, para quem quiser saber mais, tá, gente? Mas não se preocupem com isso, vamos focar no evento, que tem bastante coisa legal pra gente implementar, inclusive, ó, lições da aula de hoje para você já fazer. Baixar então a roda da vida para você fazer essa análise e entender qual área da sua vida nesse momento demanda mais a sua atenção. Escolher uma área da sua vida para você planejar, se você já quiser fazer agora, você já pode fazer, se não, deixa para fazer junto comigo na live de noite. E se você quiser também escolher um hábito que você gostaria de implementar nessa área da sua vida. É isso então, eu sei que é bastante coisa, espero que essa aula tenha sido útil para vocês de verdade. Qualquer dúvida, poste no tópico referente a esta aula lá na comunidade, que a gente tá aqui a postos para te responder, tá bom? Não quero que ninguém fique com dúvida. Até a live mais tarde, obrigada por estar aqui. Tchau!